Paz do Senhor, igreja. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos. Versículo 34. Atos 10, versículo 34. Amém? Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Assim como Pedro, nós também temos dificuldades de admitir que Deus não faz acepção de pessoas. Um dia Pedro foi assim, e muitas vezes também nós fomos. E existem 3 extremos que nos levam a pensar que Deus faz sim acepção de pessoas. E o Senhor falou no meu coração que um desses extremos é quando nós se sentimos menos amados por Deus em relação aos outros. Quando é que isso nos leva a se sentir assim? Quando nós vimos a vida do próximo boa, abençoada. Quando nós vemos a nossa vida de tribulação, de angústia. E quando nós olhamos para o lado dos nossos irmãos e vemos a família feliz, todos na igreja, vivendo uma vida boa, próspera. E muitas vezes a gente olha a nossa vida com dificuldade, com aqueles entes queridos que não vêm para a igreja, com aquela oração que não é respondida. E o nosso coração se desanima para com o nosso Deus. E isso nos faz pensar assim, que Deus sim faz separação, que Deus olha em especial para alguém, enquanto a nós Deus vê mais os nossos erros. Não é assim que às vezes nós pensamos? É assim que nós nos sentimos muitas das vezes. Nós achamos que o sofrimento dos outros, que os nossos sofrimentos é maior do que os dos outros. Nós achamos que a vida familiar, profissional, a nossa vida não é vista por Deus em especial, como Ele vê das outras pessoas, dos outros irmãos. Nós olhamos aquelas pessoas do mundo e achamos elas tão prósperas. E muitas das vezes nós achamos, eu oro, eu trabalho e não consigo nada. E isso desanima. E o maior desânimo e triste a situação é porque nós nos desanimamos com Deus. E nós achamos que Deus faz separação sim de pessoas. Mas você pode dizer isso. Eu nunca pensei assim. Eu nunca fiz isso. Nunca passou pela minha mente isso. Mas eu digo para você que quando as adversidades, as tribulações vêm, nós pensamos sim. Nós pensamos dessa maneira. Nós somos sujeitos a pensar assim. Porque muitas das vezes nós esquecemos que Deus está conosco, está presente em toda e em qualquer situação. Amém? O Senhor Deus, Ele não tem os seus filhos prediletos. Ele não tem os seus filhos preferidos. O Senhor Deus nos ama com amor igual. O Senhor quer de nós apenas que nós possamos obedecê-lo. O nosso proceder é a causa das nossas angústias, mas a graça de Deus nos leva a ser transformadas por Ele. Aprender a fazer a vontade de Deus e temer a Ele nos faz sentir o seu amor, nos faz sentir a sua graça, de maneira única e exclusiva para cada um de nós. É assim que o nosso Deus nos vê. Ele derrama o seu amor, a sua graça. E Ele tem algo preparado para cada um de nós, exclusivo.
muito melhor do que uma roupa, muito melhor do que um trabalho ótimo, um salário maravilhoso. Ele tem um propósito de vida para nós, muito melhor do que tudo nessa terra. E de cada um, ele tem um propósito diferente. Amém? Aprender a fazer a vontade do Senhor e temer a Ele nos faz sentir o seu amor. Aprender a amar a Deus é reconhecer os nossos erros, nossos pecados, entendemos que mesmo sendo difícil, Ele nos amou primeiro. O Senhor já nos amou antes mesmo que a gente viesse a existir. O Senhor já tem preparado para nós algo maravilhoso. Nós não precisamos nos sentir que nós somos menos importantes. Nós não precisamos nos sentir desprezados. Nós não precisamos. Porque um dia o Senhor nos escolheu. Um dia o Senhor nos resgatou. Um dia Ele nos colocou num lugar de filhos. E isso é o mais importante em nossa vida. A segunda coisa que nos leva a pensar que Deus faz acepção de pessoas é se sentir mais importante do que os outros. É outro extremo que nós pensamos. Pedro era um exemplo disso. Pedro, ele se gabou de nunca abandonar o Senhor Jesus. Mas ele o negou 3 vezes. 3 vezes Pedro negou. E assim muitas vezes nós fazemos. Nós nos achamos que nós somos importantes. Quando a gente tem algo a mais do que as pessoas. Quando nós sabemos falar melhor. Quando a gente pode se comunicar melhor. Ou quando a gente tem uma família mais financeiramente boa. Nós temos a tendência de nos achar importante. Pedro também resistiu a levar o evangelho a Cornélio. Se achava mais digno de salvação. Foi isso que Pedro fez. Por isso que a palavra de Deus diz aqui, quando a gente começou. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Porque o Pedro estava admitindo, ele estava aceitando naquele momento que para Deus todos nós somos iguais. Que ele não era melhor porque ele era judeu e Cornélio por ser gentil. E assim muitas vezes dentro da igreja, às vezes nós achamos que porque nós viemos de uma família cristã, ou porque nós conhecemos a palavra de Deus melhor, nós nos gabamos, nós nos sentimos melhores, porque nós achamos que temos algo melhor do que o nosso irmão. Mas, na verdade, o Senhor nos vê por igual. O Senhor vê em nós tudo aquilo que nem mesmo a gente sabe que tem. Aquele valor que você acha que não tem é o que o Senhor vê todos os dias. Por isso que Ele te dá a vida. Para que você coloque em prática. Para que você possa realizar o desejo do coração de Deus na sua vida. E depois dele reconhecer que Deus não faz acepção de pessoas, Pedro, no entanto, mesmo com a comunhão com os gentios, sabe o que ele faz? Ele se afastou dele por causa dos legalistas e agiu com hipocrisia. É assim muitas vezes que nós fazemos. Nós agimos com hipocrisia com as pessoas. Às vezes você olha aquela pessoa que errou e quando você vê ela ali naquele cantinho, você dá toda a atenção para ela. Você está dando cuidado para ela. Você ouve ela, você liga até para ela na sua casa. Mas quando você vê ela perto daquelas pessoas que você acha que é igual a você, você se distancia, você se envergonha. É isso que acontece
quando nós nos achamos mais importantes do que os outros. Nós não somos merecedores da salvação nem do favor de Deus. Nós somos salvos pela graça, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não merecemos nada. Nós não somos nem mais importantes e nem menos importantes do que ninguém. O Senhor nos olha com olhos de amor. O Senhor nos traz, por conta da sua misericórdia, do seu amor, nós estamos aqui. Porque um dia Ele quis nos unir. Um dia não só Ele uniu uma nação e chamou, como Ele decidiu salvar o mundo inteiro. Porque Ele nos ama e nos vê como um pai que ama todos os seus filhos. E o terceiro extremo, que nós pensamos que Deus faz acepção de pessoas, é quando nós pensamos que somos excluídos por Deus. E eu vou dar um exemplo. A Bíblia fala de Noemi. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth. Capítulo 1. O versículo 20. Ruth, ela era uma mulher amargurada, uma mulher de dores profundas, de tristeza profunda. Noemi. E que ela achava que Deus tinha abandonado. No versículo 20, ela diz assim: porém ela lhes dizia: não me chames Noemi, chame Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Não era para não ter falado esse versículo, não. Pois é, aí aqui fala a respeito do que Noemi pensava de Deus. Noemi achava que o Senhor tinha colocado uma grande amargura no coração dele, porque ele não se importava com ela. Porque ele não ligava para a vida dela. Porque o Senhor tinha tirado as vidas dos filhos dela, do esposo, porque ela estava só. Mas nós precisamos entender que quando o Senhor faz algo e permite algo na nossa vida, é para nos moldar. É para nos preparar para algo melhor que iria vir, que vai vir na nossa vida. Ela se sentia sozinha, rejeitada. Mas as circunstâncias nos levam a pensar assim, muitas vezes, mas aquele que tem o controle das nossas vidas está sempre presente. Só temos que aprender a nos alegrar. Ruth era uma mulher que Noemi era uma mulher que, apesar das dificuldades, ela se deixou levar pelas circunstâncias, se deixou levar pelas adversidades, se deixou levar por um pensamento de que Deus a tinha abandonado, que ela tinha sido excluída da vida de Deus, que Deus não se lembrava mais dela. E assim, muitas vezes nós pensamos, quando nós estamos num deserto muito grande, que nós olhamos para um lado e olhamos para o outro, que Deus não responde às nossas orações da maneira que nós queremos, que nós perdemos um ente querido, ou que nós perdemos aquele emprego, ou que a gente acha que a nossa vida não tem sentido. É nessas horas que nós estamos julgando a Deus, achando que Ele faz acepção de pessoas,
achando que Ele está nos separando da sua vida, achando que Ele não se lembra mais de nós, achando que Ele faz pouco caso de nós. Mas isso, todos nós sabemos que não é verdade, porque Deus é um Deus amoroso, um Deus que prepara tudo na hora certa para nós, e que muitas vezes nós precisamos passar pelo vale, e nós precisamos passar pela perda, e nós precisamos passar por situações difíceis, para que nós possamos ver a recompensa mais lá na frente. É assim que o Senhor faz conosco. Nós precisamos saber que em toda e em qualquer situação, o Senhor nunca nos separará do amor dEle. O Senhor está presente conosco em toda e qualquer situação. E o que nos faz pensar todas essas coisas, todos esses extremos, é quando nós não estamos de bem com o nosso Pai. Quando nós não estamos num relacionamento intenso na presença de Deus. Quando nós não estamos em certa área da nossa vida buscando ao nosso Pai de maneira correta. Quando nós estamos pensando só em nós, quando nós olhamos para os outros, quando nós nos sentimos importantes, quando nós achamos que nós somos tão importantes ao extremo de achar que nós somos especiais demais para Deus só ter olho para nós. E as pessoas à nossa volta, nós precisamos entender que nós nascemos com o propósito de amar ao próximo, de interceder pelo próximo, que nós possamos dar a nossa vida assim como foi o Senhor Jesus, que um dia negou a si mesmo e se fez servo por nós e viveu uma vida que não era para ser vivida por Ele, e veio a essa terra para nos servir, para ter nenhuma importância, para não ter nenhum valor por muitas pessoas, mas Ele nos amou, Ele olhou para o Pai e fez a vontade do Pai, porque Ele sabia que de nunca, em nenhuma maneira, o Senhor ia poder deixar de estar com Ele. Então, que essa noite nós possamos entender e fazer da maneira do nosso Senhor e Salvador Jesus, que um dia veio a essa terra e viveu a vontade de Deus, que nós possamos viver a vontade dEle nas nossas vidas, que nós possamos ser transformadas por Ele, que nós possamos viver e pedir ao Espírito Santo que conduza a nossa mente, os nossos pensamentos ao Senhor, que nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos abra a mente e o entendimento para que nós possamos entender quem realmente é Deus nas nossas vidas. Deus não é um Deus que nós precisamos de favores para que Ele se revele. Deus não precisa de nós. Nós precisamos, em toda e em qualquer situação, servi-lo. Esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É que nós possamos olhar para Ele, não para nós. Porque de nós, os nossos pensamentos, o que nós fazemos, nunca agrada a ninguém. E nós nunca nos agradamos, nem a nós mesmos. Mas se nós fazemos a vontade de Deus e nós amarmos as pessoas como Deus nos amou, nós vamos nos unir mais e mais como igreja. Nós vamos nos aprender uma com a outra. Nós vamos confortar um ao outro. Nós vamos ajudar um ao outro. Nós vamos fazer o que Deus faz por nós. Nós vamos ter misericórdia, porque um dia Deus teve misericórdia de nós. Amém, igreja? Então, é essa mensagem que eu quero passar para vocês. Que o Senhor Deus, Ele não faz separação. Que o Senhor quer nos unir. O Senhor quer que nós estejamos com um pensamento só. Um único propósito. Uma única vida. Que é a de servir ao nosso Deus. Amém? Pastor Tiago.
Somos gratos, irmã Cláudia, por essa mensagem.